Opa, fala galera, beleza? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para dar uma visão, né, uma visão esotérica que eu tenho sobre essa dicotomia, né, que é basicamente a direita contra a esquerda, né, o esquerdista contra o direitista e tudo mais, que é basicamente a guerra ideológica que a gente vive nos dias atuais. Mas é uma visão mais espiritual mesmo e esotérica, né? Bom, então vamos lá pro vídeo. Eu vejo, né, a esquerda como um espírito imundo e a direita, né, como um demônio, né, porque ambos possuem essência má, né. Porém, o que diferencia ambos é a vibração, né, que é a frequência e suas motivações, né. Eu vou explicar isso mais à frente. Bom, é bem sabido, né, que o esquerdista, espírito imundo, né, ele se diverte com a corrupção, com a mentira, com a hipocrisia, com a falsidade, etc. Né? Enquanto o direitista, demônio, né, ele se diverte com o ódio, a revolta, a opressão, a força e tudo mais, né? E assim, no caso, né, do direitista, é ainda mais grave, né? Porque o demônio ele realiza oposição direta a Deus, né? Pois de certa forma, né, ele sabe, né, a verdade, porém ele nega com muito ódio, né? Bom, e para fazer, né, um reforço a esse paralelismo que eu tracei, tem algumas referências bíblicas que podem ajudar, né, a apoiar essa, essa distinção. Então, né, em 1 João, né, capítulo 4, versículo 1 ao 3, né, fala sobre discernir os espíritos, né, mencionando o espírito do erro, ligado ao engano e à mentira. Em João, capítulo 8, né, versículo 44, né, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira, né, o que pode ser associado à corrupção e à falsidade. Né? Então, a natureza corruptora do diabo, né, ou a natureza imunda dele, né, que basicamente representa o caráter dele. Em Marcos, né, primeiro, né, Marcos capítulo 1, versículo 23 a 26, a gente tem um outro exemplo de espírito imundo, né? Basicamente o trecho: E estava na sinagoga um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? E o espírito imundo, agitando-o violentamente e clamando com grande voz, saiu dele. Né? Aqui o espírito imundo ele atua como uma influência corruptora mesmo, enganadora, né? No sentido de confrontar Jesus Cristo, a autoridade de Jesus Cristo e tudo mais, né? No sentido de zombaria, de chacota, de deboche, algo assim. E em 2 Coríntios, né, capítulo 11, versículo 14 ao 15, a gente tem também outro trecho interessante, né, onde fala: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Bom, o engano e a corrupção, né, espiritual aqui também fazem parte da ação de Satanás, né, e dos seus demônios, né, representando o caráter deles. Então, basicamente, a gente pode ver aqui também como são os espíritos imundos, como eles se disfarçam, como eles enganam e tudo mais, né? Bom, a gente tem uma passagem em Apocalipse também, onde fala, em Apocalipse 16, né, capítulo 16, versículo 13 ao 14, fala o seguinte: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vai sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios, que fazem sinais, e vão aos reis da terra. Né? Os espíritos imundos, né, eles promovem a corrupção entre os líderes e as nações aqui nesse trecho, né? Então você pode ver que é basicamente a representação clara do que um espírito imundo faz, né? A mentira, a corrupção, a hipocrisia faz parte do que eles são. Isso a gente vê em grande parte no esquerdista. Não estou dizendo que o esquerdista, todo esquerdista é assim, mas olhando porque, pelo que grande parte dos esquerdistas são, né? A gente pode pontuar eles dessa maneira. E aqui a gente tem os demônios, né? Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 13,
Aqui fala sobre o caso do endemoniado de Gerasa, né? Que os demônios, né, violentos, né, eles levam o homem à autodestruição, né, e tentam desafiar a autoridade de Jesus Cristo, né? Então, é basicamente aqui você vê a ação violenta dos demônios e como eles são uma força mais, né, intensiva, né? Eles realmente são mais fortes, mais intensos, né, mais rígidos. Aqui você vê em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9, fala, né, entre a batalha entre Miguel e os anjos contra o dragão, né, que é Satanás, representa, né, que Satanás basicamente representa a rebelião, né, e a força opositora, né, que basicamente Satanás ele sabe da verdade, como eu já disse anteriormente, né, no caso dos demônios, né, que são os direitistas, eles sabem da verdade, porém eles se opõem à verdade de forma consciente. Uma coisa é você se opor à verdade, né, por ignorância, como é o caso do esquerdista. Né? Muitas das vezes é por ignorância e pela própria fraqueza deles mesmos que eles não conseguem entender a verdade da realidade. Outra coisa é você fazer isso de forma consciente, como é o caso dos direitistas. E basicamente, né, o Satanás ele representa bem, né, esse tipo, né, de demônio, que é basicamente o que os demônios são, esse pecado consciente que eles fazem. Né? Enquanto o espírito imundo ele é mais, ele não se apresenta diretamente, o demônio ele é mais direto, né? Digamos que ele é mais sincero, digamos assim. Em Efésios capítulo 6, né, versículo 12, né, fala sobre lutas contra principados e potestades, indicando que os demônios, né, são forças organizadas de oposição. Bom, e aqui é muito interessante, né, porque o ponto todo, né, é onde cada um está no nível, né, de evolução espiritual e faixa vibracional, né? Por exemplo, é bem sabido que os esquerdistas são vistos como os fracos, né, enquanto os direitistas como fortes. Agora, né, para a gente ter uma noção mais clara disso, primeiro a gente precisa entender o que é frequência, né? As frequências são medidas vibracionais que determinam seu campo magnético, energético, perdão, durante grande parte do tempo. Como vocês podem ver, né, nesse gráfico aqui feito pelo David Hawkins, a gente tem níveis de frequências, onde cada uma, né, pertence a um quadrante específico. Bom, vergonha, culpa e medo são exemplos de baixa frequência. Né? Isso pode se traduzir na busca por segurança, evitar ameaças, né, reatividade. Né? Vocês já perceberam, né, por exemplo, que os esquerdistas são mais reativos e constantemente ficam com medo e vergonha de algo. Né? Bom, isso está associado a essa frequência, né? E também ao espírito imundo. Né? Porque o espírito imundo ele pode mentir, se corromper, ser hipócrita, falso, tudo em nome da própria sobrevivência a todo custo. Né? Isso é uma característica do espírito imundo. Então, em nome da sobrevivência, ele é dessa maneira, ele age dessa maneira. Né? A famosa, sei lá, falsidade para conseguir sobreviver em diferentes meios, em diferentes grupos. Né? Então, para cada grupo, você tem uma máscara social diferente, né? Uma falsidade. Né? Ou às vezes você é hipócrita também para se resguardar em relação a alguma coisa. Então, mesmo que você tenha valores em princípios, né, morais já definidos, você pode se corromper em algum momento para se resguardar, né, para não se comprometer, para não se prejudicar. Mesmo que isso seja moralmente errado, você faz isso porque você está resguardando a sua sobrevivência. Né? Para você, isso é o que importa. Né? Você se ficar bem, você sobreviver. Né? Então você resguarda isso. Então você pode mentir, né? Você pode ser hipócrita, você pode se corromper para conseguir isso, para conseguir sobreviver e tudo mais. Então, essa é uma característica notável nos esquerdistas, né? Que basicamente representam o espírito imundo. Agora, na categoria de baixa frequência também, né? Só que assim, é uma categoria de baixa frequência, só que é uma frequência um pouco mais alta que a frequência dos esquerdistas, né? A gente tem os direitistas, que basicamente vibram na frequência do ego, né? Então é o desejo, o ódio, o orgulho e a arrogância, né? São exemplos disso. É comum, né, ver isso se traduzir em preconceitos e discriminação contra outrem, né? Além de serem pessoas difíceis de lidar. Por exemplo, né, vocês já ouviram falar naquela expressão, que preguiça de fulano, né? Com certeza vocês já ouviram isso. Bom, nesse caso, né, trata-se de pessoas, né,
com energia pesada, né? Em que você precisa realmente de mais esforço para conseguir a simpatia deles, né? E isso é bem comum, tá? Com certeza você já viu isso em vários lugares. É um padrão bem comum que você encontra em áreas de exatas, inclusive, né? Não sei se vocês já perceberam, pessoas de exatas geralmente são assim, tem um orgulho, uma arrogância, um ego muito grande. Por isso são pessoas mais chatas e mais difíceis de você lidar. Não são pessoas agradáveis, né, em grande parte do tempo, né? E, bom, os demônios, né, eles costumam odiar e julgar os que consideram fracos, né? Que no caso são os esquerdistas, né? Eles também tendem a valorizar o mais forte, né? Que basicamente, né, consegue superar a baixa frequência da sobrevivência, né? Então, ele superou algumas coisas da sobrevivência com o próprio esforço, né? Não se corrompeu durante o processo, se manteve firme e forte, não corrompeu os próprios valores, porém, quando ele aumentou de frequência e saiu dessa baixa, ele começou a ficar arrogante, egocêntrico, orgulhoso e tudo mais, né? Se orgulhando de si mesmo e da própria força e tudo mais. Então, isso é um exemplo de um demônio, né? De um demônio que está vibrando numa frequência baixa, porém um pouco mais alta que a do esquerdista. Então, é basicamente isso. Isso pode resultar também, né, em alguns problemas, como o fascismo, o nazismo, né, se levado ao extremo, né? Porque o orgulho, a arrogância ao extremo, elas realmente deixam as pessoas, né, cegas, né, em relação àquilo que é humano, em relação à humanidade, em relação a questões humanas, as questões sociais e tudo mais. Então a pessoa acaba muitas das vezes se tornando uma eugenista, uma pessoa preconceituosa, né, cheia de ódio, intolerante e tudo mais, e acaba tendendo a apoiar essas ideias nazistas e fascistas e tudo mais. Lembrando, pessoal, que essas representações obviamente não são para generalizar todas as pessoas. Eu sei que existem esquerdistas que são pessoas que realmente acreditam naquilo e fazem aquilo, né, defendem aquelas ideologias por um bom motivo, assim como tem direitistas que também defendem, né? Agora, o ponto todo é a questão negativa de tudo isso, porque querendo ou não, essas ideologias, ainda que mesmo que você use elas para algo positivo, né, inevitavelmente você vai acabar aderindo tudo aquilo que o kit ideológico carrega consigo, né? Então, mesmo que você seja um esquerdista e defenda algumas coisas só dentro desse espectro ideológico, né, que você considera válido, você ainda assim, por se assumir esquerdista, você vai ter que defender todo o resto. E por pressão social, ou seja lá o que for, você acaba aderindo isso, né, sem muita vontade. E acaba defendendo coisas que são nocivas, assim como o direitista também acaba fazendo isso. Às vezes, sei lá, você pode ser um esquerdista e defender, sei lá, ser contra o racismo e tudo mais, ou um direitista e ser a favor da competição, do livre mercado e tudo mais, ou seja lá o que for, né? Numa postura mais conservadora em relação a determinados assuntos, que é válido também, né? Isso é uma coisa boa. Porém, o problema é quando você, né, acaba aderindo todo o kit ideológico. Você acaba realmente se tornando algo que você realmente não esperava, de forma consciente, né? E isso é o que acaba acontecendo, infelizmente, na maioria das vezes, quando a polarização está muito grande, né? Então, é basicamente isso. Belezinha? A solução, né, para esse tipo de problema, porque claramente o problema que a gente vive nos tempos atuais, ele é espiritual, né? Só que o problema é que as pessoas nomeiam, né, esse problema. As pessoas nomeiam com espectros ideológicos. A forma da gente conseguir solucionar isso é basicamente passando para o próximo nível, né? E quando eu digo o próximo nível, entenda. O esquerdista tem que passar para o nível do direitista para depois passar para o nível adequado, o nível ideal que vocês veem no topo da pirâmide. O direitista só tem que andar uma casa para frente, entende? O esquerdista tem que andar mais algumas casas, no sentido de categoria, né? Então, nas categorias ele tem que andar duas, o direitista ele tem que andar uma. O que ocorre aqui, galera, é que assim,
a escala mais superior, né? A escala da paz, da alegria, da iluminação, né? Do amor, né? Da felicidade, que basicamente são frequências mais altas e frequências que representam o poder, por exemplo. Essas frequências, pessoal, elas basicamente são importantes, elas são obrigatórias, né? Principalmente quando se diz a frequência do amor, que é a frequência mais alta de todas, eu acredito, que representa Jesus Cristo, que é a forma final, né, da evolução espiritual. Porque Jesus Cristo, né, o direitista, ele tem esse costume de valorizar muito a força, né? Veja, Jesus Cristo, ele era forte, só que ao mesmo tempo que ele era forte, ele tinha piedade, né, dos mais fracos, ele tinha misericórdia e tudo mais. Jesus Cristo, de certa maneira, ele representa essa característica de Deus, né, da piedade, do perdão, da clemência, né, pelos mais fracos e tudo mais. Então, mesmo que ele seja forte como ele era, né, onisciente, onipotente, ele ainda assim tinha piedade, né? Então, ele tinha esse nível a mais, né, que é o amor, que é uma frequência ainda mais alta, né? Então, ele servia, né? Ele veio para esse mundo não para ser servido, mas para servir, como ele mesmo disse. Então, essa era a frequência ideal de Jesus Cristo, né? Essa era a frequência correta em que ele estava. Então, o que vocês têm que entender é que vocês têm que evoluir nessas categorias, né? Pode ser difícil, na verdade é muito difícil, mas não é impossível, né? Eu posso dizer que hoje em dia eu realmente evoluí nessas categorias e eu já estou livre dessas ideologias que só contaminam a cabeça das pessoas, fazem com que as pessoas fiquem perdidas, né? Fazem com que as pessoas não sejam inteiramente felizes e, na maioria das vezes, questionem o motivo de não serem felizes, né? O esquerdista, na sua frequência mais inferior, de vergonha, de medo, de categoria de sobrevivência. O direitista na frequência, né, do orgulho, da arrogância, né? Então ele geralmente é movido à base do ódio, ele não é feliz verdadeiramente, né? Ele ainda está numa frequência inferior e ele não experimenta a felicidade verdadeira, por mais que os pequenos prazeres, né, dessa frequência de orgulho, de arrogância ainda possam ocorrer nessa frequência, não é o suficiente, não é uma frequência verdadeira de felicidade verdadeira, de paz verdadeira. Então, o que vocês têm que entender é isso, né? A próxima etapa de evolução espiritual de vocês. E, pessoal, essa é a frequência correta, essa é a vibração correta. Jesus Cristo, ele representava o amor, né? Ele representava isso. Pensa, cara, quantas vezes, né, você pode ter, sei lá, brigado com seus parentes à toa por questões banais, velho, por questões políticas, deixado de frequentar a casa dos seus amigos, dos seus parentes, ter deixado de pedir perdão ou de perdoar os seus parentes, pessoas que você ama, pessoas que você considerava muito, por questões políticas, ou seja lá o que for, não precisa nem ser política, qualquer outra coisa. Pensa nisso, cara, né? Porque você está nessa vida de passagem, né? O tempo está passando, por mais que você não perceba, né? Essa questão, né? Às vezes você também pode achar que vai viver para sempre. Bom, não vai. Mas o tempo está passando, as coisas estão passando, estão mudando muito rápido nos últimos anos, estão mudando muito depressa, né? Conforme os anos se passam, né? As coisas estão evoluindo muito rápido. Então você tem que parar para pensar, cara. Você está estagnado, né? E quando eu digo estagnado, né, é uma estagnação do tipo grave, que é a estagnação espiritual, que é a estagnação que impacta todas as áreas da sua vida e que te impede de realmente progredir, cara, para ter uma felicidade verdadeira e genuína, não uma felicidade falsa desse mundo. E eu falo isso não como um fanático religioso, veja, eu não me considero um fanático religioso, mas eu acho que isso é ter bom senso. O Evangelho de Jesus Cristo é ter um bom senso, é saber usar, né, o bom senso. Então você tem que ter isso em mente, cara. E você tem que aplicar isso na sua vida, sabe? Porque é uma questão civilizacional, né?
Veja, o Brasil ele é um dos países mais desconfiados do mundo, né? Segundo algumas pesquisas do passado, né? E é justamente porque o problema do Brasil, o grande problema do Brasil é espiritual, cara. O brasileiro, ele não entende o papel que ele tem no mundo. Mas eu espero que um dia ele entenda. E eu espero que você que esteja assistindo realmente ame mais, cara. E perdoe as pessoas que estão ao seu redor. Perdoe a sua mãe, o seu pai. Veja quantas coisas boas eles já fizeram por você, tantas coisas que eles sacrificaram por você, tantas coisas maravilhosas que os seus pais fizeram por você, né? Seja grato por eles, pelo esforço deles, pelo sacrifício deles. Agradeça, cara, muito. Agradeça muito. E agradeça também por, se você for mais velho, ter vivido momentos muito especiais da nossa história, né? Onde as coisas não eram tão polarizadas quanto são hoje. Onde as coisas também eram de alta frequência, as pessoas também eram mais puras, que isso é uma coisa também que é muito importante. Pureza, né? Pureza. Então, pessoal, eu faço esse vídeo aqui também, né, para vocês entenderem e refletirem muito sobre isso, né? E quem sabe realmente realizar uma reforma interna sobre si mesmos. Muito obrigado por quem assistiu. Eu agradeço a todos. E bom, se você quiser mais vídeo nesse estilo e nesse gênero, deixa aí nos comentários. Belezinha? Obrigado. Então é isso. Forte abraço a todos.